pois, ambiguidade na expressão manifestação dos espíritos. O próprio Aki costuma insistir na distinção entre manifestações espontâneas e manifestações provocadas mediante a evocação. Veja-se, por exemplo, no N9 do elenco de doutrinas acima reproduzido. Os cristãos admitem sem dificuldade as manifestações espontâneas, mas se negam a aceitar as provocadas mediante a evocação, como veremos nas páginas 50. Por conseguinte, o Espiritismo se especifica, caracteriza e define por sua aceitação das manifestações provocadas, evocação, dos espíritos. Espírito é todo espiritualista que admite a prática da evocação dos falecidos. 3. Doutrina espírita e mensagem cristã. No Brasil, o movimento criado por Aki é mantido e divulgado pela Federação Espírita Brasileira, fundada em 1884, que propõe sistematicamente não apenas como uma religião, mas também como espiritismo cristão. Sua revista oficial, Reformador, que começou em 1883, então como órgão evolucionista, se apresenta agora no subtítulo como Revista do Espiritismo Cristão. Embora o próprio Aki jamais tenha usado essa expressão, tomada de J. B. Holstein, 1865, ofereceu-lhe, no entanto, um bom fundamento para isso quando proclamou que o Espiritismo é a realização das promessas de Jesus Cristo acerca do Consolador e apresentou como a terceira revelação, e quando endossou este aviso do além, recebido no dia 9 a 81 1863, aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que, à face do céu e da terra, terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Cf. Sua Obras Póstumas, 20ª, ed., página 308, ou quando aceitou esta profecia recebida no dia 15 a 4 1860, o Espiritismo restaurará a religião de Cristo. Ire, página 299. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, cito agora a 90ª, ed., página 59, escreve Aki, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo. Semelhantes afirmações são comuns entre os espíritas e pode ser que sejam sinceras, mas mostram um desconhecimento profundo da doutrina do Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João e segundo o ensinamento apostólico contido em suas cartas. O Reformador, órgão oficial do nosso kardecismo, de março de 1981, num artigo sobre a missão do Consolador, que seria o Espírito Santo segundo o Evangelho de São João, conclui, em missão, pois, do Espiritismo devolver ao cristianismo a sua pureza original, libertando dos dogmas e das ideias humanas nele introduzidas. Página 85. Veremos agora como se fez esta fundamental operação libertadora. 1. A revelação divina. Para a generalidade dos cristãos de todos os tempos, sejam eles católicos, ortodoxos ou protestantes, os livros da Sagrada Escritura são divinamente inspirados. É um princípio inconcurso dogma dos cristãos. No credo espírita de Aki não entra este ponto fundamental. Jamais afirma em nenhuma de suas obras, mas com frequência se compraz em mostrar o que ele considera absurdos e contradições da Bíblia. No órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, Reformador, janeiro de 1953, página 23, encontramos a posição bem definida dos nossos espíritas perante a Bíblia. Do Velho Testamento já nos é recomendado somente o Decálogo e do Novo Testamento apenas a moral de Jesus. Já consideramos de valor secundário, ou revogado e sem valor algum, mais de 90% do texto da Bíblia. Só vemos na Bíblia toda um livro respeitável pelo seu valor cultural, pela força que teve na formação cultural dos povos de Ocidente. Vem de Aki dizer que do Antigo Testamento só se aceita como de origem divina o Decálogo. Falando de escritos apostólicos do Novo Testamento,
Escreve aqui, todos os escritos posteriores aos evangelhos, sem exclusão dos de São Paulo, são apenas, e não podem deixar de ser, simples comentários ou apreciações, reflexos de opiniões pessoais, muitas vezes contraditórias que, em caso algum, podem ter autoridade da narrativa dos que receberam diretamente do mestre as instruções. Esta posição negativa reaparece com frequência na literatura espírita brasileira. Assim, por exemplo, Carlos Embaçaí, em A Margem do Espiritismo, segunda, ed., esclarece que em matéria de escritura, os espíritas, no a que se referem, tão unicamente aos evangelhos. Não os apresentam, porém, como prova, senão como fonte de luz subsidiária, elemento de reforço. Página 126. Pois nem a Bíblia prova coisa nenhuma, nem temos a Bíblia como probante. O Espiritismo não é um ramo do cristianismo como as demais seitas cristãs. Não assenta os seus princípios nas Escrituras. Não rodopia junto à Bíblia. A nossa base é o ensino dos Espíritos, daí o nome, Espiritismo. Página 219. 2. A doutrina sobre Deus. Os conceitos de Ach sobre a existência de Deus e seus atributos coincidem de fato com a doutrina cristã. Duas vezes, em seus escritos, Ach se refere expressamente ao panteísmo, para rejeitá-lo. E contra os panteístas chega a afirmar positivamente uma nítida distinção entre Deus e o universo, acusando o panteísmo de confundir o Criador com a criatura, e, por isso, declara inequivocamente: as obras de Deus não são próprio Deus. 54. Não obstante, por vezes tem expressões com sabor panteísta. Assim, quando diz que ignoramos se a inteligência é uma emanação da divindade. 56. Ou quando o fluido universal toma qualidades panteístas, ou quando esclarece que os espíritos se acham mergulhados no fluido divino. 6. 63. Já Leon Denis, outro patriarca do Espiritismo, então membro da equipe de codificação da doutrina espírita, resvalou para um evidente monismo panteísta. Segundo seu modo de falar, Deus é a grande alma universal, de que toda alma humana é uma centelha, uma irradiação. Cada um de nós possui, em estado latente, forças emanadas do divino foco. Assim em Cristianismo e Espiritismo, quinta, ed., página 246. Fala com frequência de Deus como divino foco, supremo foco do bem e do belo, o grande foco divino, etc. Também em outra obra sua, Depois da Morte, sexta, ed., voltam expressões panteísticas. Deus é infinito e não pode ser individualizado, isto é, separado do mundo, nem subsistir à parte. Página 114. Ou, o Ser Supremo não existe fora do mundo, porque este é a sua parte integrante e essencial. Página 124. Em vez do Deus fantástico da Bíblia, ele quer o Deus imanente, sempre presente no seio das coisas. Página 213. O universo não é mais essa criação, essa obra tirada do nada de que falam as religiões. É um organismo imenso animado de vida eterna. Página 123. E em seguida explica que Deus está para o universo como a alma para o corpo, o eu do universo é Deus. Página 349. 3. A Santíssima Trindade. Todos os cristãos, católicos, ortodoxos e protestantes professam sua fé na Santíssima Trindade. É o mistério central da fé e mensagem cristã, desde os primórdios do cristianismo. Mas o credo espírita proposto por Ach desconhece totalmente a Santíssima Trindade. A posição de Ach, no conjunto de suas obras, é de absoluto e sistemático silêncio com relação a esta doutrina cristã. Seu silêncio era apenas oportunista. Na realidade, em seu sistema de pensamento não cabia este mistério cristão. Não é C6 porque para ele absolutamente não há um mistério 7, 201, mas porque não há lugar para uma intensa vida divina intratrinitária, dado que, segundo Ach, o Deus que não cria incessantemente, desde toda a eternidade, seria um Deus solitário e ocioso. Cf. I. 56, 6, 107. Mas Ach julgou mais oportuno não negar abertamente o mistério trinitário,
Seus seguidores não compartilham este ponto de vista. Já Leon Denis, em Cristianismo e Espiritismo, página 74, abre sua crítica dos nossos principais dogmas com estas palavras. Começa com estranha concepção do ser divino, que se resolve no mistério da Trindade. Depois explica a noção da Trindade, colhida numa lenda hindu que era a expressão de um símbolo, veio obscurecer e desnaturar essa alta ideia de Deus. Essa concepção trinitária, tão incompreensível, oferecia, entretanto, grande vantagem às pretensões da Igreja. Permitia-lhe fazer de Jesus Cristo um Deus. Página 75. No Brasil, o Espiritismo em peso desconhece ou nega a Santíssima Trindade. 4. A doutrina sobre Jesus. Professam os cristãos que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A afirmação da divindade de Jesus é fundamental para a fé cristã. Mas este Jesus não entra no credo espírita formulado por Arque. Ele nos deixou entre suas obras póstumas um estudo sobre a natureza de Cristo, de 41 páginas, todo ele tendenciosamente orientado para provar que Jesus não era Deus. Com este objetivo nega, sucessivamente, o valor dos milagres, das palavras de Jesus, da opinião dos apóstolos e das profecias messiânicas. Mas nos dias de Arque surgiu um advogado de Bordeaux chamado João Batista Rostaing, que teve seu primeiro contato com o Espiritismo em 1861 e em 1865 publicou sua obra, Espiritismo Cristão ou Revelação da Revelação, em 3 volumes. Sua tese central: o corpo de Jesus não era real, de carne e osso, mas aparente e meramente fluídico. Repetia do cetismo do primeiro século cristão. Sua tese não foi aceita por Arque. Mas no Brasil a Federação Espírita, desde sua fundação, propaga a obra de Rostaing. Bittencourt Sampaio, Saião, Bezerra de Menezes, Guilom Ribeiro e outros conhecidos dirigentes da Federação Espírita são rostaingistas professos. Guilom Ribeiro, que foi presidente da Federação em 1920 a 1921 e de 1930 a 1943 e tradutor das obras de Arque, compendiou a Cristologia Espírita no título que deu ao livro, Jesus, nem Deus nem Homem, reeditado e divulgado pela Federação Espírita. 5. A doutrina sobre a redenção. É pelo sangue de Jesus Cristo que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça que ele derramou profusamente sobre nós, explicava São Paulo aos Efésios, 1,7. Nossa redenção pela paixão, morte e ressurreição de Jesus é outra verdade fundamental da fé cristã. Nisso consiste propriamente a Boa Nova ou o Evangelho. Mas nem esta verdade tão central entra no credo espírita de Arque. Segundo ele, cada um deve ser seu próprio redentor através do sistema das reencarnações. Por isso no Espiritismo a soteriologia, ou doutrina sobre a redenção ou salvação do homem, é deslocada da cristologia para a antropologia. Leon Denis o enuncia cruamente quando escreve: não, a missão de Cristo não era resgatar com seu sangue os crimes da humanidade. O sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. É o que os espíritos, aos milhares, afirmam em todos os pontos do mundo. Cristianismo e Espiritismo, página 88. E o Reformador, órgão máximo da propaganda reencarnacionista no Brasil, ensina em seu número de outubro de 1955, página 236. A salvação não se obtém por graça nem pelo sangue derramado por Jesus no madeiro, mas a salvação é ponto de esforço individual que cada um emprega, na medida de suas forças. Daí está a doutrina de Arque: toda falta cometida, todo o mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga, se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguinte. 5:88. Ele reconhece a necessidade e o valor do arrependimento. Mas este arrependimento não basta ao pecador para obter o perdão divino. Segundo ele, a contrição é apenas o início da expiação e tem como consequência o desejo de uma nova encarnação para se purificar. 446.
O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. 448. O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. 450. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. 90. E a graça é coisa que não existe porque seria uma injustiça. 76. No livro Roma e o Evangelho, quinta, ed. O Espírito de Maria dita estas palavras: Jesus Cristo não podia, nem quis assumir todas as responsabilidades individuais, contraídas ou por contrair, emanadas dos pecados dos homens, e muito menos podia, pelo sacrifício da sua vida, remir a humanidade da pena de desterro a que fora condenada. A redenção da humanidade não se firma, pois, nos méritos e sacrifícios de Jesus, e, sim, nas boas obras dos homens. Que cegueira! Quanta aberração! Supor e afirmar que os sofrimentos e a morte do justo foram ordenados do alto, em expiação dos pecados de todos, é a mais orgulhosa das blasfêmias contra a justiça do Eterno. 6. A doutrina sobre a Igreja. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. É a profissão cristã. Nem esta profissão entra no credo espírita. Com a negação da doutrina cristã sobre a redenção e santificação dos homens, contestam-se consequentemente também todos os meios instituídos por Jesus Cristo para salvação e santificação. A começar pelo batismo. Jesus mandou aos apóstolos ir pelo mundo inteiro, ensinar a todos tudo quanto ele lhes ordenara, batizando a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. MT 28,19-20, esclarecendo: aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. MC 16,16. No Brasil, os espíritas, fiéis à doutrina codificada por Arque, já não batizam nem fazem batizar seus filhos. Nem teria sentido, pois é pelas reencarnações que os homens devem alcançar a perfeição. Na última ceia Jesus instituiu a Eucaristia e ordenou aos apóstolos: fazei isto em minha memória. LC 22,19. Mas os espíritas não o fazem. Nem teria sentido, pois, segundo eles, o mistério pascal não tem valor de sacrifício pelos pecados dos homens. Jesus disse aos apóstolos: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Ju 20,23. Mas os espíritas não procuram receber o perdão divino que lhes é generosamente oferecido. Nem teria sentido, pois somente mediante as reencarnações se alcança o perdão. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. MT 16,18-19. Mas os espíritas não dão nenhuma importância nem a Pedro e seus sucessores, nem à igreja que Jesus dizia sua, nem ao poder das chaves que o Senhor Jesus entregou ao chefe do colégio apostólico. Jesus declarou aos apóstolos: quem vos ouve a mim ouve, quem vos despreza a mim despreza, e quem me despreza, despreza aquele que me enviou. LC 10,16. Para os espíritas tudo isso já está superado, pois eles vão receber as orientações dos espíritos que baixam em seus centros, proclamando a nulidade dos sacramentos. Quer aqui que o espiritismo não tenha nem culto, nem rito, nem templos. 7, 235. E o Conselho Federativo Nacional dos Espíritas, em sua reunião de 5 a 7.952, declarou, por unanimidade, que o espiritismo é religião sem ritos, sem liturgia e sem sacramentos. Proclama-se assim a total inutilidade da Igreja, que será substituída pelo espiritismo. No livro Depois da Morte, página 80, profetiza Leon Denis: chegará a ocasião em que o catolicismo, seus dogmas e práticas não serão mais do que vagas reminiscências quase apagadas da memória dos homens, como são para nós os paganismos romanos e escandinavos.
não seria difícil continuar a lista de negações. Assim, para dar apenas mais alguns exemplos, o Espiritismo nega a criação da alma humana, recusa a união substancial entre corpo e alma, afirma que não há anjos e demônios, repudia os privilégios de Maria Santíssima, não admite o pecado original, contesta a graça divina, abandona toda a doutrina do sobrenatural, rejeita a unicidade da vida humana terrestre, ignora o juízo particular depois da morte, não concede a existência do purgatório, ridiculariza o inferno, reprova a ressurreição da carne, e desdenha o juízo final. Em uma palavra, renuncia a todo o credo cristão. Em que consiste, pois, seu anunciado cristianismo? Tudo é simplesmente reduzido à aceitação de alguns princípios morais do Evangelho, tal como Aka aprendera em sua juventude, no Instituto de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça. Seu manual cristão é unicamente o Evangelho segundo o Espiritismo, com explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida, que Aka publicou em 1864. Na Revue Spirit de junho de 1867, Aka critica a obra de J. B. Holstein, que ensinava que o corpo de Jesus era meramente aparente ou fluídico, e revela que em o Evangelho segundo o Espiritismo ele se circunscrevera simplesmente às máximas morais que são, geralmente, claras e nem poderiam ser interpretadas de maneiras diversas e são, por isso, aceitas por todos. E então revela, essa razão que nos levou a começar por aí, a fim de sermos aceitos sem contestação, aguardando, relativamente ao mais, que a opinião geral se encontrasse familiarizada com a ideia espírita. Passa então a criticar Holstein, dizendo, o autor desta nova obra julgou dever seguir outra orientação, em lugar de proceder gradativamente, quis de um salto atingir o fim. Assim é que tratou de certas questões que ainda não julgarmos oportuno abordar. Aka era oportunista. Daí seu proposital silêncio sobre certas questões, por exemplo, a Santíssima Trindade. Seu único estudo de caráter teológico, embora negativo, sobre a natureza de Jesus Cristo, não foi por ele publicado, mas apareceu apenas depois em suas obras póstumas. Ele recomenda esta norma de agir, cumprir-nos façamos compreensíveis. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, necessário é que lhe tiremos essa convicção, mas pouco a pouco. Por isso é que muitas vezes nos servimos de seus termos e aparentamos abundar nas suas ideias. É para que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir conosco. 336. Sendo o Brasil um país tradicionalmente católico ou cristão, os espíritas, de acordo com o citado princípio de Aka, se apresentam como cristãos e difundem principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Começam por dizer que o Espiritismo é apenas ciência e filosofia, não cogitando de questões dogmáticas, que eles não combatem crença alguma, que o católico, para ser espírita, não precisa deixar de ser católico, que todas as religiões são boas, contanto que se faça o bem e se pratique a caridade etc. E por isso vão dando nomes de santos nossos aos centros espíritas. O Conselho Federativo resolveu prescrever a seguinte norma geral: as sociedades adesas, à Federação Espírita Brasileira, mediante entendimento com a Federação, quando esta julgar oportuno e as convidar para isso, cuidarão de modificar suas denominações no sentido de suprimir delas o qualificativo de santo e de substituir por outras, tiradas dos princípios e preceitos espíritas, dos lugares onde tenham sua sede, das datas de relevo nos anais do Espiritismo e dos nomes dos seus grandes pioneiros. Assim, por exemplo, começa algum centro espírita por chamar-se Centro São Francisco de Assis. Depois, quando a federação julgar oportuno, suprimirá o qualificativo santo, e afinal, quando seus adeptos já estiverem suficientemente distanciados da Igreja, será Centro Allan Kardec. Assim era antes. Já agora, em 1985, o Conselho Federativo, no Manual de Administração das Instituições Espíritas, determina não tomar por patronos os nomes de arcanjo, anjo, pai, caboclo,
santo e congêneres. 4. O espiritismo de Umbanda. 1. No fim de sua vida, Ack, como lemos em suas obras póstumas, via com profunda inquietação o problema da unidade do espiritismo. Seu último manuscrito, sobre a constituição do espiritismo, toca também a questão dos cismas. Para garantir a unidade, proclamava como condição fundamental que todas as partes do conjunto da doutrina sejam determinadas com precisão e clareza. Exatamente quando se dispunha a formular os princípios fundamentais da doutrina espírita, reconhecidos como verdades inconcussas, foi chamado pelo Senhor da Vida. Na Constituição falava também da necessidade de uma direção central superior, guarda vigilante da unidade progressiva e dos interesses gerais da doutrina, e fazia sentir sua inquietação por não ver, a surgir no horizonte, o seu condutor. Sem isso, escrevia ele, o espiritismo corre o risco de caminhar ao léu. Quis mesmo estabelecer um formulário de fé e adesão, por escrito, para garantir a unidade sob o império de uma mesma fé, de uma comunhão de pensamentos, de modos de ver e de aspirações. Dir-se-ia que desejava um Papa. Mas tudo isso não se concretizou. E o espiritismo iniciou sua marcha ao léu. Todos queriam a união dos espíritas em torno de um centro diretor. Todos, porém, queriam ser esse centro. No Brasil, a reação mais violenta e extrema dentro do espiritismo kardecista surgiu em 1910, com o Sr. Luiz de Matos, fundador do espiritismo racional e científico, cristão. Naquele ano, o padre Antônio Vieira, em corpo astral, o escolheu para iniciar o novo movimento. Contra o aspecto excessivamente religioso dos kardecistas, acentuou o lado científico e racional das comunicações com o mundo astral. Em suas obras investe furiosamente contra o kardecismo, a maior praga que na Terra existe, porque, além dos perversos instintos que os dominam, são dominados pela indolência mental, não gravam senão aquilo que agrada à sua animalidade, um saco de patifarias enfeitado com as rendas sem caridade não há salvação e outras frioleiras. Com relação à Igreja, estes espiritistas racionalistas são igualmente agressivos. Eles se orgulham de ter uma filosofia própria e de poder explicar com exatidão o que é o espírito, a matéria, o astral, o fluido, o pensamento, o espaço, a aura e a evolução. E todos quantos não aceitam estas explicações, são cretinos e obsedados. Menos violenta, mas mais profunda e incomparavelmente mais popular, foi outra cisão, da qual surgiu o assim chamado Espiritismo de Umbanda. Informa o Conselho Nacional Deliberativo da Umbanda, CONDU, que no dia 15 de novembro de 1907 o Sr. Zélio Fernandino de Moraes, de tradicional família fluminense, compareceu a uma sessão da Federação Espírita de Niterói e lá recebeu um aviso do além. Seria o responsável pela organização de um novo culto no Brasil. No dia seguinte foi fundado o primeiro terreiro de Umbanda, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. 10 anos depois Zélio de Moraes criou mais 7 tendas espíritas, todas de Nossa Senhora. Em 1937 organizou a Federação Espírita de Umbanda do Brasil, posteriormente denominada União Espiritista da Umbanda do Brasil, UELB, que, em 1941, promoveu o Congresso do Espiritismo de Umbanda, para ensaiar a codificação formal da doutrina e do ritual que acontecera. 2. As pesquisas feitas por Diana Brown numa história da Umbanda no Rio, em Cadernos Dizer, N. 18, 1985, revelam que Zélio de Moraes e seu grupo eram kardecistas insatisfeitos com o elitismo da prática espírita, que começaram a visitar terreiros de cultos africanos localizados nos bairros populares dos arredores do Rio de Janeiro e de Niterói. Todos eles eram brancos e da classe média, funcionários públicos, comerciantes, militares, profissionais liberais. Deu-se então o encontro do kardecismo francês com a religião africana de origem banta, caracterizada pelo culto aos antepassados ou ancestrais, que também eram evocados à maneira espiritista e se manifestavam durante o ritual africano. Era evidente a afinidade entre espiritismo e culto banto. Ritual e doutrinariamente pobre,
A prática banta macumba já se havia enriquecido com elementos do culto Nagô ou candomblé, sobretudo pela adoção de orixás urbanos, também ancestrais, embora de certa categoria e após um processo de ancestralização, mas sem deixar de estar sempre centrado na evocação de seus próprios antepassados, que já então se manifestavam ora como pretos velhos, ora como caboclos ou crianças. Na época já se realizara também o sincretismo do culto africano, sudanês e bantu, com a religiosidade popular católica. Os kardecistas insatisfeitos, congregados por Zélio de Moraes, passaram a preferir as entidades que se manifestavam nos cultos bantus como mais competentes nas curas e no tratamento de doenças e na solução de outros problemas humanos. Os ritos africanos lhe pareciam mais estimulantes e dramáticos que o seco e monocestônio cerimonial kardecista, espiritismo de mesa. Mas não aceitavam ritos que envolviam sacrifícios de animais e a presença de espíritos trevosos e zus. Nem concordavam com as bebedeiras e a exploração econômica dos clientes. A dispendiosa roupagem sacral feminina, das baianas, foi substituída por um higiênico avental branco, incentivando-se também o uso do tênis, em vez de dançar descalço. Simplificou-se o culto, a defumação e os cumprimentos do altar. Houve, pois, um processo de desafricanização do rito bantu Nagô. Fiéis ao corpo doutrinário do kardecismo, Zélio de Moraes e seus adeptos adotaram ritos de sabor africano e começaram a confabular com pretos velhos e caboclos do além. Surgiu assim o espiritismo de Umbanda. 3. Umbanda era o nome dado ao chefe do culto bantu. O termo ainda hoje é comum em Angola, como me informaram vários missionários que lá trabalharam. O folclorista angolano Oscar Ribas, na obra Ilundo, publicada pelo Museu de Angola em 1958, confirma que o dirigente do terreiro, palavra que lá também é usada para indicar o lugar de culto, quando é homem, chama-se pai de Umbanda, quando é mulher, mãe de Umbanda. No Dicionário dos Dialetos ou Umbunda e Umbunda, de da Silva Maia, edição de 1955, a palavra Umbanda significa simplesmente feitiçaria, feitiço, feiticeiro. De um missionário angolano recebi acerca desta palavra os seguintes dados: Umbanda é um vocábulo da língua Umbunda, falada pela tribo do mesmo nome, da raça Banta, na região central de Angola, Bailundo, Uambo, Bié, Andulo, Caconda etc. O mesmo termo, mais ou menos alterado, encontra-se também em outras tribos afins, como em Aneca, ao sul de Angola. A palavra pode ter 3 significados. A. Um talismã com a prolação das devidas palavras rituais, a que se atribuem efeitos maravilhosos, causados por espíritos ou almas dos falecidos. B. O próprio talismã, que pode ser um manipanso, raízes de plantas especiais, partes do corpo animal, como o fígado da hiena, unhas, cornos, ossos humanos sobretudo o crânio, moedas etc. As palavras rituais variam segundo o efeito a obter e que podem ter ou finalidade defensiva, contra o feitiço de outros, evitar uma calamidade etc., ou finalidade ofensiva para provocar doença ou morte de um inimigo, ou com fins benéficos para conseguir riquezas, sorte nos negócios, nas relações, na caça, na agricultura. Podem também relacionar-se com os ancestrais falecidos, para apaziguá-los, merecer sua proteção etc. C. O poder de exercer os atos supramencionados. Arthur Ramos, em O Negro Brasileiro, terceira ed., página 102, nota 150, cita esta informação de Eli Chatelaine, Volkstales of Angola, de 1894. Umbanda é derivada de Kimbanda, pelo prefixo U, como Ungano é de Ngana. Umbanda é a faculdade, ciência, arte, ofício, negócio. A. De cura por meios de medicina natural, remédios, ou medicinas supernaturais, encantos. B. De adivinhação do desconhecido pela consulta aos espíritos dos mortos, aos gênios, demônios, que não são espíritos humanos nem divinos. C.
de indução destes espíritos humanos e não humanos a influir sobre os homens e a natureza para o bem-estar ou a desgraça humana. 2. As forças atuantes na saúde, na adivinhação e na influência dos espíritos. 3. Os objetos, encantos, que são supostos a estabelecer e determinar a conexão entre os espíritos e o mundo físico. No já citado livro Ilundo, o folclorista angolano Oscar Ribas ensina: na religião negra nada se opera sem a influência dos espíritos. Através dos seus instrumentos de mediunidade, eles agem para todas as circunstâncias, quer para o bem, quer para o mal. São os espíritos que revelam as causas das enfermidades, azares, tudo, enfim, o que se pretende saber. São os espíritos que receitam por intermédio de seus sacerdotes, quer no momento da atuação, quer em sonho também. E são os espíritos, ainda, que tomam a sua guarda quem a eles recorre, ou, inversamente, também são eles que matam, quando isso os induzem. 4. Mas não eram os umbandas de Angola que entusiasmaram o grupo fundador da Umbanda no Brasil. Por ocasião do Congresso do Espiritismo de Umbanda, em 1941, o grupo, então ainda numericamente insignificante, tinha preocupação de mostrar que a Umbanda é de origem antiquíssima, vem dos hindus, contemporânea dos Vedas, que depois passou à África, donde veio para o Brasil. Era este o teor das duas primeiras conclusões unanimemente aceitas por aquele congresso. E o espiritismo de Umbanda é uma das maiores correntes do pensamento humano existente na Terra há mais de 100 séculos, cuja raiz provém das antigas religiões e filosofias da Índia, fonte de inspiração de todas as demais doutrinas filosóficas do Ocidente. 2. Umbanda é palavra sânscrita, cuja significação em nosso idioma pode ser dada por qualquer dos seguintes conceitos: princípio divino, luz irradiante, fonte permanente de vida, evolução constante. Era a desafricanização. Os primeiros anos da incipiente Umbanda não foram fáceis. Uma lei de 1934, Getúlio Vargas, colocou os grupos religiosos de inspiração africana sob a jurisdição do Departamento de Tóxicos e Mistificações da Polícia. Para poderem funcionar, tinham que solicitar registro especial neste departamento. Naqueles anos houve repressão e perseguição policial. Numerosos grupos ficavam na clandestinidade ou, quando se registravam, procuravam esconder suas ligações ou inspirações africanas e se registravam como espiritistas. 5. A alta direção da Federação Espírita Brasileira, ortodoxamente kardecista, embora hostil ao novo tipo de espiritismo, em nota publicada no Reformador, seu órgão oficial, de julho de 1953, fez esta declaração: todo aquele que crê nas manifestações dos espíritos é espírita. Ora, o umbandista nelas crê, logo umbandista espírita. E esclarecia: os que aceitam o fenômeno espírita como manifestação de Satanás, ou como ocasionado somente por forças desconhecidas, esses não são espíritas, mas aqueles que o têm como produzido por espíritos, esses devem ser considerados como adeptos do espiritismo, isto é, espiritistas, admitam ou não a reencarnação e pratiquem ou não rituais que nós não adotamos. Era o endosso oficial. Mas tão generosa e tolerante atitude da mais alta autoridade espírita no Brasil, que permitia às tendas umbandistas registrar-se oficialmente como espíritas para escaparem da perseguição policial, foi drasticamente modificada pela Declaração Oficial de 2 de janeiro de 1978, publicada no Reformador de fevereiro de 1978. 1. A imprópria, ilegítima e abusiva designação de espíritas adotada por pessoas, tendas, núcleos, terreiros, centros, grupos, associações e outras entidades que, mesmo quando legalmente autorizados a usar o título, não praticam a doutrina espírita, tal como foi clara e formalmente definida no editorial de Reformador de setembro de 1977, ano 95, n. 1782. Este editorial definia, doutrina espírita, o conjunto de princípios básicos, codificados por Allan Kardec, que constituem o espiritismo. Estes princípios estão contidos nas obras fundamentais,
que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Todas as demais obras, por mais preciosas que sejam ou venham a ser, são e serão obras complementares, sem que isso diminua o extraordinário valor de muitas delas. 2. O Espiritismo é uma doutrina de princípios estabelecidos com clareza e exatidão, e não se confunde com quaisquer outras ciências, filosofias, religiões, movimentos, sincretismos, folclore, crenças ou crendices. 3. Não são espíritas, mesmo que assim se digam, nem médiuns espíritas, mesmo que sejam médiuns, os que não se enquadram nas definições doutrinárias contidas no editorial de Reformador de novembro de 1977, ano 95, n. 1784. Era excomunhão. Aliás, já em 1926 o Conselho Federativo da mesma federação kardecista publicara um parecer oficial sobre caboclos e africanos. Já então se manifestavam caboclos e pretos velhos que não se pautavam pela doutrina ARC, CF. Reformador, maio de 1978, páginas 165, embora também viessem do além. O além imaginado pelos espiritistas é tão pluralista como este aquém dos mortais. 6. Depois da Guerra Mundial e dos 15 anos da ditadura de Getúlio Vargas, 1945, há o retomo a um governo constitucional. Diminui a perseguição policial. A Umbanda pode ser praticada livremente. Criam-se novos centros. Formam-se novas federações. E a Umbanda começa a aparecer nos meios de comunicação social, em programas de rádio, em colunas semanais dos principais jornais do Rio e em numerosas publicações de sua própria iniciativa. Em 1949 inicia a circulação do Jornal de Umbanda, ainda por iniciativa do Grupo Zélio de Moraes. O movimento passa a outros estados. O pequeno grupo local se transforma em movimento nacional. Começa a ser proclamado como a religião do Brasil. Sobretudo a partir de 1950 muitos terreiros afro-brasileiros, completamente independentes da Umbanda pura idealizada por Zélio de Moraes, identificam-se publicamente também com a Umbanda. Aparecem e pululam terreiros de Umbanda de todo tipo. Cada qual dirige o seu terreiro ou escreve seu livro inteiramente por conta própria, persuadido de ter assistência especial de alguns guias do além. Eis alguns desabafos da época. Os autores de Umbanda se contradizem a si próprios e não apenas a seus colegas. Samuel Ponzi, Lições de Umbanda, Rio, 1954, página 35. E mais, reina a anarquia, a incompreensão, a vaidade, a mistificação, a pouca cultura entre a maioria dos umbandistas. Página 26, cada qual quer ser o maior. Cada chefete de terreiro acha que acima de seu guia ou de seus guias, só Deus. Página 27, cada um procura fazer uma umbanda a seu modo, e dentro do conceito que ele próprio imagina, de acordo com a sua instrução, com a sua capacidade de imaginação, com os seus conhecimentos, e, quase nunca, com a orientação dada pelos seus próprios guias. Fontenelle, Exu, Rio, 1952, página 60. Até hoje, nada de claro ao público, em matéria literária sobre Umbanda. Manuel Zespo, pseudônimo de Paulo Menezes, Codificação da Lei de Umbanda, parte científica, Rio, 1951, página 16. A Umbanda, no Brasil, difere de estado para estado, de cidade para cidade, de município para município, de vila para vila e de tenda para tenda. Lourenço Braga, Umbanda e Quimbanda, segunda parte, Rio, 1956, página 7. Depois explica, essa divergência tem sua origem na ignorância, na pretensão, na vaidade e, muitas vezes, na falta de escrúpulos e nas segundas intenções, de alguns de seus praticantes e dirigentes, que para serem adorados pelos que os cercam ou para tirarem quaisquer espécies de vantagens, mesclam e maculam a Umbanda, com rituais desnecessários, usados para impressionar os crentes e frequentadores,
Hoje uma vasta onda de mistificação invadiu a Umbanda. Criaram, os intrusos, uma Umbanda branca, uma Umbanda mista, modificaram o ritual sagrado, e pior sob o ponto de vista espiritual, introduziram o comercialismo na seita. Escritores improvisados publicaram livros cheios de erros e fantasias, servindo a Umbanda de capa a atividades inteiramente comerciais. Para completar a mistificação, pessoas que nada conhecem dos mistérios de Umbanda, que nunca foram sacerdotes, que nunca fizeram cabeça, abriram centros e tendas, montaram consultórios luxuosos, onde os clientes são atendidos mediante fichas numeradas. Byron Torres de Freitas e Tancredo da Silva Pinto, Fundamentos de Umbanda, Rio, 1956, página 19. 7. Para remediar situação tão confusa, multiplicaram-se as federações e confederações. Em meados de 1950 surgiram 6 novas federações no Rio, além da já existente UELB. 3 foram organizadas por umbandistas do setor médio, seguindo as diretrizes gerais da orientação ritual e doutrinária da Umbanda pura, idealizada pelo grupo de Zélio de Moraes. As outras 3 defendiam uma forma de Umbanda de orientação africana, com elementos provenientes do setor pobre, negros e mulatos. Entre estes estava a Confederação Espírita Umbandista, fundada em 1952 por Tancredo da Silva Pinto, declaradamente africanista, com a finalidade de restabelecer a tradição antiga, em toda sua força e pureza primitiva. Bem diferente queria ser a Associação Umbandista Brasileira, comandada por Lourenço Braga, que também pretendia reunir, sob uma única direção, todos os centros, grêmios, tendas, cabanas, terreiros, agremiações, sociedades e associações, que praticam o espiritismo nos moldes de Umbanda. Nesta associação os terreiros deviam chamar-se tendas, e nelas não se permitiria bater tambores, nem usar pembas pretas ou vermelhas, punhais, bebidas, roupas de cores diferentes da branca, nem se toleraria cantar no ritmo de jeje, nagô, banto, queto, angola ou molocô, mas apenas em ritmo de Umbanda e sem alterar a voz em demasia. Nelas os médiuns só trabalhariam vestidos de branco, calçados com sapatos de corda ou descalços, os homens de calça branca e camisa branca, as mulheres de blusa e saia brancas. Não seria permitida a matança de quaisquer animais, nem comida de santo, nem despachos em nenhum lugar, mas seria facultado o uso de defumadores, velas, pembas brancas ou de cor, menos as pretas e vermelhas, que são do Exu, banhos de descarga, breves, patuás, seixos, conchas, fitas, figas de Guiné e arruda. Comentava Tancredo da Silva Pinto, o grande chefe angolano que iniciou 3.576 filhos de santo, terreiro de Umbanda que não usar tambores e outros instrumentos rituais, que não cantar pontos em linguagem africana, que não oferecer o sacrifício de preceito e nem preparar comida de santo, pode ser tudo, menos terreiro de Umbanda. Era um cisma. Em 1955 formou-se então o Colegiado Espírita do Cruzeiro do Sul, tentando reunir e unificar as facções. A nova coalizão agrupou as 5 federações mais ativas do Rio e teve na UELB sua principal promotora, incluindo também a confederação liderada pelo angolanista Tancredo da Silva Pinto, que foi nomeado um de seus presidentes. Este colegiado organizou e realizou 2 congressos de Umbanda, em 1961, com a presença de milhares de umbandistas, no Maracanãzinho, e representantes de 10 estados. Membros dos setores profissionais e políticos declararam abertamente sua crença na Umbanda e defendiam sua nova religião nas assembleias estaduais. Grande, muito grande, foi sobretudo a influência dos militares e não poucos oficiais do exército e da polícia se transformaram em líderes da Umbanda. Nesta década de 50 aumentaram também as migrações internas, da zona rural para as periferias das grandes cidades, fazendo crescer as favelas e a miséria humana. Nelas entrou a Umbanda com suas mirabolantes promessas de contato perceptível com os espíritos do além, capazes de resolver os problemas dos pobres.
Era uma nova maneira de fazer caridade, mediante a necromancia e a magia. Lembrada do preceito divino que interdita a evocação dos falecidos ou de quaisquer outros espíritos do além, não podia a Igreja abrir-se para este tipo de filantropia. 8. A década de 50 é também o tempo da institucionalização da Umbanda em São Paulo. Suas federações se ligam com as do Rio. Apenas em 1953 apareceram em São Paulo as duas primeiras federações, das quais ainda está em atividade a FUESP, Federação Umbandista do Estado de São Paulo. Só na década de 60 organizam-se em São Paulo 15 diferentes federações de Umbanda. Segundo a pesquisa promovida pelo Centro de Estudos da Religião Douglas Monteiro, de São Paulo, todas as federações tinham mais ou menos os mesmos objetivos. 1. Filiar terreiros, registrando-os em cartório e conferindo-lhes proteção e assistência jurídica. 2. Apresentar a Umbanda como sendo uma religião cristã. 3. Praticar a caridade mediante a criação de entidades assistenciais e a prática espírita da evocação dos mortos. 4. Combater a comercialização das práticas religiosas e zelar pelo bom nome público de Umbanda. 5. Promover a unificação institucional e a codificação doutrinário-ritual. 6. Representar a Umbanda e intermediar os terreiros em suas relações com o aparato burocrático legal. Mas seu grande propósito seria assegurar a Umbanda seu estatuto de religião reconhecida pelo Estado e legitimar-se frente à sociedade civil. Em 1961, por ocasião do Congresso Umbandista do Estado de São Paulo, sob a liderança do coronel Nelson Braga Moreira, depois general, é criado o Superior Órgão de Umbanda do Estado de São Paulo, SOESP, congregando boa parte das federações. Até o final da década de 60 havia em São Paulo 21 federações. Na década de 70 apareceram outras 21. E nos primeiros anos da década de 80 temos mais 7 novas federações, sempre em São Paulo. Das 29 federações paulistas nascidas depois de 1970, apenas 13 são confederadas. Para assegurar sua autonomia, grande número de terreiros resiste firmemente a toda tentativa de unificação ou centralização e nega sua filiação a qualquer federação. Serão assim incontroláveis em sua criatividade e nos critérios com que aceitam as orientações recebidas do além. Pois todos são convictamente espiritistas, sentindo cada chefe de terreiro os mesmos direitos que no século passado o AC tomara para si. Comanda a arbitrariedade do além. Mas o Superior Órgão de Umbanda do Estado de São Paulo, SOESP, encontrará seu forte rival em outro Superior Órgão de Umbanda e Candomblé do Estado de São Paulo, SOCESP, fundado em 1976 pelo tenente da Polícia Militar Hilton de Paiva Tupinambá, o famoso Tenente Tupinambá, que em 1969 já fundara a União Regional Umbandista, URU, de Taubaté, com sucursais em outras regiões. A confederação destas várias URUs é precisamente a SOCESP. Houve, pois, uma mudança radical com relação à Umbanda. Se antes os policiais eram os algozes dos terreiros, agora serão seus promotores ou protetores. Se antes os pais de santo eram tidos como contraventores, agora serão personalidades cortejadas pelos mais influentes políticos. 9. Maria Helena Vilas Boas com Cornelísias Nogueira Negrão, do Centro de Estudos da Religião, Ser, Douglas Teixeira, fizeram um levantamento das associações civis umbandistas, espíritas e candomblecistas registradas nos cartórios de registro de títulos e documentos da cidade de São Paulo, de 1930 a 1982, d. Cadernos do Iser, N. 18, 1985, página 48. A impressionante tabela merece algumas observações. As 16.600 associações civis registradas nos cartórios da capital estão de fato localizadas também em municípios da Grande São Paulo e algumas em municípios do interior do estado. Os números expressam apenas as associações registradas, mas não indicam as que depois, talvez, desapareceram. Em compensação, é preciso lembrar também o grande número de terreiros ativos não registrados.
Os centros espíritas constituem a absoluta maioria nas décadas de 30 e 40. Mas isso não significa sem mais que todos fossem kardecistas, dado que naqueles anos, por causa da repressão policial, muitos terreiros escondiam sua condição umbandista e se diziam simplesmente espiritistas, coisa que, como vimos no N. 5, a própria Federação Espírita, kardecista, lhes facultara pela Declaração de julho de 1953. Este fato talvez explique também o forte declínio do registro de centros espíritas, kardecistas, a partir de 1960, quando aparece novo e surpreendente fenômeno, o surto do candomblé em São Paulo e seu notável crescimento até nossos dias. Pode-se admitir que na década de 70 muitas associações candomblecistas, antes registradas como umbandistas, assumiram uma mais clara consciência negra, identificando o africanismo com o candomblé, idealização da tradição nagô como sinônimo de africanidade em certos ambientes do Brasil. A explosão umbandista a partir de 1970 é certamente a nota mais marcante da tabela, 7.627 somente em São Paulo. O retraimento da Igreja depois do Concílio Vaticano II é indicado pela citada pesquisa como poderoso fator favorável à extraordinária expansão do Umbanda. 10. Em 1971 foi fundado pelo grupo ligado ao deputado Atila Nunes Filho, no Rio de Janeiro, o Conselho Nacional Deliberativo da Umbanda, CONDU. Esta nova entidade pretende dar uma orientação comum que informa a prática religiosa dos centros umbandistas e procura estabelecer uma liturgia única a ser seguida pelos fiéis, para consolidar os postulados da religião. O núcleo inicial era composto por 5 grupos: Confederação Nacional Espírita Umbandista dos Cultos Afro-Brasileiros, Congregação Espírita Umbandista do Brasil, União Espiritista de Umbanda do Brasil, Primado de Umbanda, e Federação Nacional das Sociedades Religiosas de Umbanda. Depois outras entidades se agregaram. Em 1982 já se haviam unido ao CONDU 41 federações e confederações do Brasil. Estima-se em 300 mil o número de terreiros filiados a essas federações, que por sua vez associam cerca de 40 milhões de umbandistas, gabava-se o deputado Atila Nunes Filho em 1982. Mas pode haver aqui 2 formidáveis exageros, que sejam realmente 300 mil os terreiros afiliados, e que cada terreiro tem uma média de 130 membros. O Anuário Estatístico de 1984 dava apenas 678.714 espíritas afro-brasileiros. Mas estes são os que já não querem ser católicos. A verdade é que ninguém está em condições de informar com exatidão sobre o número dos umbandistas. E a razão é muito simples. A absoluta maioria dos adeptos e simpatizantes da Umbanda continua afirmando sua identidade católica. Apenas os umbandistas declaradamente espiritistas, marcados por um kardecismo desvinculado da Igreja Católica, negam sua condição católica. A grande massa popular adere a um umbandismo mais africano pouco kardecizado, com evidente fachada católica. Neles perdura a consciência de serem católicos, embora a maneira africana. O cordão umbilical que os liga à mãe igreja ainda não foi cortado. O caniço rachado não se quebrou e a mecha que ainda fumega não se apagou. Cf. MT 12,20. Entretanto, já estão presentes forças que tendem a consumar a ruptura fatal. 11. Não é possível ensaiar um resumo da doutrina umbandista. Já vimos esta lamentação feita por um umbandista. Cada terreiro procura fazer a Umbanda a seu modo, e dentro do conceito que ele próprio imagina, de acordo com a sua instrução, com sua capacidade de imaginação, com os seus conhecimentos. No primeiro Congresso do Espiritismo de Umbanda, em 1941, foi unanimemente aprovada a quinta conclusão, formulada nestes termos. Sua filosofia consiste no reconhecimento do ser humano como partícula da divindade, dele emanada límpida e pura, e nela finalmente reintegrada ao fim do necessário ciclo evolutivo, no mesmo estado de limpidez e pureza, conquistado pelo seu próprio esforço e vontade.
Sente-se aí um eco da doutrina kardecista, mas o próprio Ake jamais teria provado o panteísmo patente nestas palavras. Sem nenhuma formação séria e sistemática, muitas vezes sem saber falar e escrever corretamente o português, o Babalaô, na necessidade, entretanto, de apresentar aos seus sequazes alguma doutrina, soletrou livros